E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom que você está aqui para mais um dia de leitura diária aqui do nosso propósito anual, Lendo a Bíblia Inteira 2025. Olha só, estamos quase no finalzinho, não é verdade? E que bom que você tem chegado até aqui comigo. Juntos estamos sendo transformados através das leituras da Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos iniciar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada por teu amor, Pai, por teus cuidados, por teu zelo para com nossas vidas. Obrigada pela presença do teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo, Senhor, não chegaríamos até aqui jamais. Que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, pois falho, pecadores, cheios de defeitos nós somos. Mas a tua graça e misericórdia, ela nos alcança todos os dias. E eu te agradeço, Pai, por tudo, porque eu posso não ter nada, mas se eu tenho a tua misericórdia, se eu tenho a oportunidade de ser melhor cada dia, eu já te louvo, Senhor, por isso. Obrigada por tudo que eu tenho, Pai. Não é muito, mas eu te agradeço no pouquinho que eu tenho, que o Senhor já me concedeu, que é um lar e uma família para me cuidar. Muito obrigada, Senhor. Que a tua presença continue conosco. Abençoe cada um que está aqui comigo, Senhor, ouvindo a tua palavra neste canal. Que essas vidas sejam tocadas e realmente transformadas pelas leituras da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar o lar de cada um, suprindo as suas necessidades, repreendendo todas as enfermidades. Aquele papel, Senhor, que está lá na justiça faz tempo e o homem nada faz. Que o Senhor coloque o papel em cima e dê vitória. Que o Senhor venha ajudar, Pai, e sustentar cada um que tem o coração cheio de temor por Ti. E a Tua presença continue conosco hoje, amanhã e sempre, como tem sido ontem e antes de ontem. Ser conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Amém? Glória a Deus por essa oração. Receba essa oração na tua vida em nome de Jesus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 31 a 33, Salmo 102 e Apocalipse 19. Então, Jó, capítulo 31, diz assim: Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso, que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal. Não vê ele os meus caminhos, e não considera cada um de seus passos? Se me conduzem com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar conta? Aquele que fez no ventre materno, não fez também cada um deles? Não foi ele que nos formou a mim, a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu esqueci com a lã, ou aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro, você é minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor, e a lua mover-se esplêndida, e em secreto meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração,
esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, e os que moram em minha casa nunca tivessem dito que não recebeu de Jó um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondia o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão ou do desprezo das famílias, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda e que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe. Eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Capítulo 32, Eliú. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó. E mesmo assim, o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhe total atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria. Que Deus o refute, não homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. E não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não tem mais o que dizer. As palavras lhe refugiam. Devo aguardar agora. E estão calados e sem resposta. Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras. E dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos, prestes a romper. Tenho que falar isso e me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, capítulo 33, escuta as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance. Eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta meus passos. Os meus pés vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que um homem não perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações, e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado num leito de dor, com seus ossos, em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida.
Já não se vê sua carne e seus ossos, que não viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a respeito, para lhe ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Salmos 102. Oração de um aflito, que quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chega a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto. Quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como uma coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos insultam o meu nome. Zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrar-lhes compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As tuas ruínas os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e os teus reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá a oração dos desamparados. As súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações. E um povo que ainda está criado louvará o Senhor, proclamando: o seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves. No meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permanece o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Apocalipse, capítulo 19. Aleluia! Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta e corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então houve algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozije-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro.
e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O cavalheiro no cavalo branco. Vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará em cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.